Epístola do Apóstolo São Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se sem mancha do mundo. Neste texto, São Tiago nos revela que existe dois tipos de religiões: a vã, ou seja, a sem proveito ou que não serve para nada, e a pura, isto é, a que não sofreu deturpação ou foi adulterada pelos homens. Neste caso, esta é a verdadeira e imaculada religião. Quando ele escreve que se entre os cristãos existe alguém que considera-se religioso, mas não consegue ao menos controlar sua língua, este está se enganando, pois sua religião é vã. Ele quis dizer que aquele que pensa ser religioso por frequentar uma igreja, ou seguir as regras dessa igreja, ou orar várias vezes ao dia, ou jejuar frequentemente, ou seguir procissões, ou viajar para lugares sagrados e coisas semelhantes, porém continua cometendo pecados tais como adultério, prostituição, inveja, ira, maledicência, fofoca, engano, avareza, ganância, maldade, indiferença aos sofrimentos alheios e coisas parecidas. Este está se enganando, porque essa religião não serve para nada. Por outro lado, quando ele escreve que a verdadeira religião é visitar os órfãos e viúvas em suas tribulações e guardar-se das corrupções deste mundo, ele quis dizer que a religião pura é a que prioriza o bem-estar dos outros seres humanos, sobretudo dos mais necessitados, e que transforma seus praticantes em pessoas melhores que se purificam dos sentimentos ruins que provamos nesta sociedade. No decorrer da história da humanidade, o ser humano já praticou centenas de milhares de religiões, algumas mais benéficas do que nocivas e outras bem macabras. Vamos destacar duas religiões que podemos considerar sem proveito algum e aprender as principais características de uma religião que não leva a lugar algum. São elas a religião romana e o farisaísmo judeu do primeiro século. A religião romana foi muito influenciada pelas religiões egípcias, gregas e mesopotâmicas. Para os romanos, os deuses eram seres imortais e poderosos que podiam controlar qualquer aspecto da realidade. Assim, seria natural os humanos, frágeis e limitados, buscarem algum tipo de relacionamento com estes seres tão poderosos. Para tal, os homens criaram imagens destes deuses, colocaram-nas em belas construções chamadas de templos e dedicaram pessoas para realizarem rituais, separaram dias do calendário para fazerem festas e procissões em homenagem a estes deuses e, desta forma, agradar os deuses para que eles, em contrapartida, concedessem algum favor, como, por exemplo, boas colheitas ou fertilidade de mulheres e animais. A religião romana era bem prática. Você agradava os deuses com festas, sacrifícios e rituais, e este, em troca, lhe dava o que você queria. Por outro lado, os fariseus tinham um pensamento semelhante, com uma grande diferença. Além dos sacrifícios, festas e sábados dedicados a Jeová, eles acreditavam que podiam agradar a Deus obedecendo à lei de Moisés e o Talmud nos seus mínimos detalhes. Assim, romanos e judeus acreditavam que podiam receber algo de Deus por seus próprios méritos. Aqueles por suas festas e sacrifícios, estes por sua obediência às regras e doutrinas. Todavia, enquanto a romana era inútil por sua falta de moralidade, a judia era inútil por sua arrogância que levava-os a esquecerem o mais importante para Deus, que
Jesus Cristo diz no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículo 23, que é a justiça, a fé e a misericórdia. São Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 19, que da mesma forma que nos entregávamos com alegria aos nossos pecados, assim também devemos estar alegres em fazer o que é justo e bom. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo escreve que quem está em Cristo, nova criatura é. Desta forma, não serve para nada a pessoa ir à igreja frequentemente, decorar a Bíblia, orar várias vezes ao dia, jejuar várias vezes no mês, acompanhar procissões, usar roupas compridas e outras coisas. Porém, ser mentiroso, enganador, ganancioso, caloteiro, maldizente, fofoqueiro, invejoso, iracundo, contencioso, adúltero e coisas semelhantes. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 20, está escrito que o Senhor Jesus diz que se a nossa conduta não for melhor que a dos religiosos, escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino de Deus. Conforme São Tiago, a religião verdadeira e pura é aquela que coloca o ser humano como o mais importante e transforma a vida da pessoa para melhor. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 22, dos versículos 37 ao 40, que o maior mandamento era amar a Deus acima de tudo e que o segundo maior mandamento é semelhante ao primeiro, que é amar o próximo como a si mesmo. São João apóstolo, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 20, escreveu que se alguém diz que ama a Deus e não ama ao seu irmão, é mentiroso, pois se não ama seu irmão que vê, como amará a Deus que ele não vê? Em Mateus capítulo 9, versículo 13, relata que Jesus Cristo pede para os fariseus procurarem aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Isto é, para Deus, mais importante que o culto a Ele é a maneira que tratamos as outras pessoas. Quando o Senhor Jesus Cristo instrui Nicodemos em João capítulo 3, versículo 3, ele diz que é necessário nascer novamente, ou seja, ser convertido de coração e mente, e assim possuir um novo pensar, novo agir e novo sentir. No Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 8, ele revela que quem é nascido do Espírito não faz mais tudo o que quer. Pelo contrário, não sabe para onde vai ou de onde vem, mas sente a direção do Espírito Santo em sua vida. Ouve a sua voz e faz a vontade dele e não a sua. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, quando Saul desobedece à ordem de Deus e justifica-se dizendo que foi para realizar sacrifícios em homenagem a Deus, Samuel responde que Deus se agrada mais de quem obedece sua palavra do que daqueles que fazem festas, cultos, vigílias, sacrifícios físicos e financeiros e coisas parecidas para tentar agradá-lo. Por isso, Tiago escreve que a religião pura e imaculada para com Deus é ajudar as pessoas mais necessitadas e se guardar de sentimentos nefastos, tão comuns nas pessoas do presente século, como preconceito, ódio, inveja, mágoa, ressentimento, maledicência, arrogância, fofoca, maldade, indiferença ao sofrimento alheio e etc. Para a religião cristã, é necessário que ela transforme o seu interior, isto é, sua personalidade, para que você não faça apenas o que é certo, mas faça o que é certo pelos motivos certos. Por isso, Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, que somos salvos pelo favor de Deus que não merecemos, não por causa de nossas ações, para que ninguém se glorie.
Ele também escreve em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, do 1 ao 3, que podemos fazer várias coisas boas e nobres, mas se não for por amor verdadeiro, não serve para nada. Por tudo isso, o verdadeiro religioso é aquele que ama e se importa com as pessoas, e em especial com as mais necessitadas, como também se purifica de sentimentos ruins, que somos tão acostumados a ver na maioria das pessoas atualmente. O templo, a oferta, a procissão, o tipo de roupa e coisas parecidas ficam em segundo plano. Primeiro devemos amar e cuidar um dos outros e nos guardar das coisas ruins que somos tão influenciados a sentir e fazer. Que Deus te abençoe e que a paz de Deus, a graça do Senhor Jesus, estejam em nossos corações para sempre. Amém.